mercado, né, bem basicamente, bem rápido, não vou perder muito tempo aqui nisso não, tá? Nós temos aqui 4,49 vezes praticamente 66 milhões de ações. Então ali tá rondando os 300 milhões, tá? O que compete? Presta atenção agora, hein? O que compete esse valor de mercado de 300 milhões da Oi? Compete a 66 milhões de ações que competem a 20% do capital social da Oi, seja ele qual for. Para você entender o valor de mercado da Oi, você primeiro precisa transcender o analista de site Fundamentos e transcender as informações escritas em sites automáticos e pensar como um ser humano inteligente como o mercado pensa, e não como uma planilha de Excel pensa. Você precisa pensar como um grande investidor pensa e entender que o capital da Oi não está 100% em bolsa. Já é um fato concreto que 80% do capital da Oi já está nas mãos de credores através de ações que apenas ainda não existem no mundo real. Porém, seus efeitos já existem no mundo real porque o mercado não é ingenuamente burro de comprar 20 pelo valor de 100%. Isto é algo dado e cristalizado. Já se sabe qual percentual da dívida da Oi sairá no lugar de qual percentagem do capital. Não tem especulação nenhuma, só tem matemática básica. Está tudo dado. Tudo que o mercado já sabe, já está no preço. É realmente simples, não? Só essa mixaria que cai entre nós, né? 300 milhões é uma mixaria para um valor de uma empresa, né? Grande como a Oi já foi. Beleza? Então, Daí a besteira já vai começando a ficar complicada. Por que você lembra desde quando e desde a quais preços você está falando que a Oi é mixaria? Que a pontinha compradora óbvia. Que quem não trabalhasse PM ia perder o bonde do padrão de inversão que está sempre indicando alta, mas só cai. Está registrado aí nos seus vídeos. Você acha que está mixaria na bacia das almas desde quando a cotação está a uns 100 ou 200 reais equivalentes na cotação de hoje? Então já vamos combinar que você não tem capacidade de julgar o que é barato ou caro. Até porque barato ou caro é algo que depende de valor e não de preço. Você é analista de queda e não tem nada de mixaria em uma empresa valer até mesmo 10 reais se ela não valer nem isto. É muito bem possível a participação em uma empresa não valer nada. Ela pode ter passivos maiores do que ativos e valer um número negativo e neste caso a qualquer preço esta empresa estará cara. Caro ou barato não depende de cotação, depende do valor que existe por trás da cotação. Ficar falando que algo está barato só porque caiu muito é a síndrome do leigo que sabe o preço de tudo mas não sabe o valor de nada, igual você aí. quando os credores entram com dinheiro novo, né, e aceitam ali ações em troca, o que está acontecendo, galera? É que muita gente não entende. Eles estão aceitando ações da Oi em troca da dívida, né? Então, por exemplo, com 80% de diluição, nós faremos aqui, obviamente, vezes 5. Então, a gente vai partir ali para perto de 1,5 bi. Por que isso acontece? Preste atenção. Porque as dívidas existentes serão convertidas em equity, né, em valor de mercado. Não, seu burro. O valor de mercado da Oi já é dado pelo mercado por algo em torno de 1,5 bi porque se o mercado paga 300 milhões em 20% da Oi isto já subentende que ele avalia o valor de 100% da Oi como 1,5 bilhões. Se um grande investidor decidir hoje comprar 10% da Oi, ele não será burro de considerar que comprar 10% de 66 milhões de ações o dará 10% de participação da Oi. Ele irá calcular que comprar 10% de 66 milhões de ações antes da diluição inexoravelmente dará a ele 80% menos do que 10%. Portanto, ao avaliar o quanto paga em 10% da Oi, ele vai embutir isto no preço. Ele não vai comprar gato por lebre, e ficar supondo estas coisas bestas chega a ser ingênuo. É um absurdo alguém não compreender algo tão básico e ficar insistindo e fazer vídeo falando leidice. E não, outra burrice absurda proferida, as dívidas não serão convertidas em valor de mercado. A Oi deve dezenas de bilhões de reais, se as dívidas vão ser convertidas em valor de mercado a Oi teria de ir para dezenas de bilhões de reais. Mais de 70% da dívida financeira será convertida em ações, porém o valor das dívidas não será convertido em valor de mercado. Não fale absurdos deste tipo, a conversão não é em 1 para 1. Existe um deságio enorme justamente porque a empresa não vale 1 para 1 na razão do que deve. Os próprios credores já depenaram tudo antes e o mercado não paga em equivalência na Oi nem o que ela deve, até porque isto é impossível. Milhões viram 1,5 porque a dívida foi transformada. Ou seja, paga entre aspas, tá? Óbvio que não, seu maconheiro.
O valor de mercado não vira 1,5 bilhões, ele já é este por simples regra de 3, se 20% é igual a 300 milhões, logo 100% é igual a 1,5 bi, se a cotação de Oi ir para R$ 9 amanhã. É porque o mercado vai estar dando um valuation de aproximadamente 3 bilhões de reais pela Oi. As frações já são dadas, 20% da Oi é o que está no mercado, 80% da Oi é um número virtual com o qual você precisa lidar pela inexorabilidade dos fatos. Você não compra por 100% do valor algo que você sabe que está fadado a virar metade. Se você sabe que vira metade, você paga metade, é lógica elementar básica. Seja qual for a cotação de Oi, esta cotação está se relacionando a 20% do seu capital J, subentendendo os 80% que estão nas mãos invisíveis de credores. E não, seu loiro José Narigudo, a dívida não foi transformada em valor de mercado. Não tem noção da groselha que dizer isto representa? A diferença entre 1,5 bilhões e 300 milhões é de apenas 1,2 bilhões. Você quer dizer que 70% da dívida da Oi foi transformada em 1,2 bilhões? Se a dívida da Oi fosse 1,2 bilhões, então você seria alguém que realmente entende o básico de mercado. Em ações, é porque eles acreditam no longo prazo que essas ações podem se valorizar. Aí, meu Deus do céu! Se o credor aceitou ficar só com quase 100% do que sobrou da sucata da Oi depois deles próprios depenarem o que tinha valor e canalizar para o bolso deles fora da Oi, é porque eles acreditam muito na empresa e que ela pode valorizar. Aí que lindo! Aí que inteligente este menino! Entende tudo de mercado mesmo. Não, animal de tetas. Os credores aceitaram as ações da Oi porque a única opção que eles tinham era esta ou esta mesmo. A Oi era uma empresa de patrimônio negativo, e muito negativo. Isto equivale a dizer que se pegar a empresa e vender tudo não paga nem o que deve, os credores ainda ficam no prejuízo, e isto era a Oi. Por isto os credores pegaram tudo mesmo, arrumaram maneiras jurídicas de tirar tudo de dentro dele e ainda por cima ficar com quase tudo que restou da falência que promoveram em doses homeopáticas. Eles ficaram com tudo porque mesmo ficando com tudo ainda estão no prejuízo. Eles não são vilões roubando uma empresa boa, saudável e exemplar. Eles são entidades que foram caloteadas e estão correndo atrás de seus legítimos interesses e direitos. Eles não estão aceitando ações porque acreditam na Oi. Eles estão aceitando ações porque a dívida que a Oi fez com eles, a Oi não tem como pagar. A Oi não tem dinheiro para custear nem a sua operação. Precisa de dinheiro novo de meses em meses só para continuar rodando dando prejuízo. E se a Oi não tem como matar nem a própria fome, quanto menos pagar dívidas bilionárias e praticamente não tem mais ativos para serem depenados, os credores estão aceitando ações do resto que sobrou porque acreditam na Oi ou porque fora isto não tem mesmo outra opção. Você vai pagar do seu bolso a dívida da Oi? Ela não tem como pagar. Os ativos que ela tem são as ações da Vital e a Fibra que já estão em vias de serem vendidas. Sobra bilhões de dívidas e qual seria a outra opção a não ser a conversão de dívida em equity? Algum milagre? É isto ou isto, jovem? A opção foi esta porque neste ponto do campeonato é a única opção mesmo. Não romantiza com o enviesamento de credores aceitaram porque acreditam em Oi. A Oi já fez esta exata mesma diluição de 80% em 2017 e os credores acreditaram tanto no futuro dela que desovaram 80% da Oi no mercado. Tá entendendo o tamanho da sua sardinhagem? Resumindo tudo, é uma sardinhagem burra de leigo analista de site Fundamentos, isto de assumir que o valor de mercado de Oi é a sua atual quantidade de ações multiplicada pela cotação. Isto vale para qualquer empresa, isto realmente vai te dar o valor de mercado de qualquer empresa, exceto se não existir a inexorabilidade de uma diluição de capital. Se há uma diluição de capital de qualquer percentagem, o mercado vai colocar isto na cotação desde que isto tenha se tornado inexorável. Se você desconsiderar uma diluição de 80% do valuation de uma empresa, você está desconsiderando algo tão irrelevante quanto 80% do seu valor de mercado. Se você considera que hoje a Oi hoje vale só 300 milhões, automaticamente você necessariamente precisa estar assumindo que a Oi vai precisar cair para uns 90 centavos no D mais zero da conversão. Você não está entendendo que a Oi já é uma empresa dividida em 330 milhões de ações, e não em 66 milhões. A conversão é um fato concreto. O plano já está assinado, já é algo consumado e apenas ainda não executado.
A Oi para todos os efeitos é uma empresa que está fora da bolsa. É quase que uma empresa de capital fechado. 80% de suas ações não estão em circulação até que sejam emitidas, mas elas já estão lá, não fisicamente, mas espiritualmente. Só 20% da Oi está no mercado e o valor que o mercado está pagando nestes 20% é 300 milhões. Se você comprar todas estas 66 milhões de ações, você será dono de 20% do capital da Oi, seja qual for ele, não será dono de 100%, logo, é matematicamente impossível do mercado estar imprimindo a Oi um valor de mercado de 300 milhões. 100% do capital da Oi, o valor de mercado da Oi é o valor necessário para comprar estas 66 milhões de ações e mais as centenas de milhões de ações dos credores. Isto é o que te dá o valor de mercado de 100% da Oi. Se o valor de mercado da Oi hoje for de 300 milhões, então quando as 264 milhões dos credores forem lançadas no mercado, a ação da Oi já precisa abrir em 90 centavos só para o valor de mercado da Oi se manter o mesmo, ou seja, a cotação vai precisar evaporar só para o valor de mercado da Oi não cair nem um centavo, o que é um absurdo. O que vai ocorrer na prática é a cotação se manter estável, se é que as ações da Oi são estáveis, no nível que estiver. E quando a Oi estiver sendo dividida por 330 milhões de ações, a cotação se manter em um nível que já estava se mantendo com relação às 66 milhões. Daí você vai entrar no site Fundamentos e verá que 330 milhões de ações vezes R$ 4,50 dá a Oi um valor de mercado de aproximadamente 1,5 bi. Mas não porque as ações foram criadas. Criar as ações gera zero valor, é que o valor da computação desta quantidade de ações e de toda a percentagem desta diluição já estava no preço. O mercado antecipa tudo, até aspectos invisíveis. Não vai ser algo dado que o mercado vai ser burro igual a você de ignorar. Tem que ser muito cru para passar uma vergonha desta e insistir em martelar um erro destes, viu narina de Osama Bin Laden.